Olá, pode ser para todos, primeiro. É muito bom estar com vocês aqui hoje para nós estudarmos essa lição. Hoje nós vamos estudar sobre a queda. Então, somente fazendo uma recapitulação, em Gênesis nós estudamos sobre criação. E Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação de forma geral, né? Toda a criação. Em Gênesis capítulo 2 vai ser específico sobre a criação do homem, tá? Do homem e da mulher. Então, Gênesis capítulo 1 é um resumão, em geral. Gênesis capítulo 2, especificamente a criação do homem. Em Gênesis capítulo 3, vai falar sobre a queda. Então, eu começo essa aula com duas perguntas. Uma é muito fácil vocês responderem, eu tenho certeza que vocês sabem qual é a resposta. A segunda nós vamos responder no final da aula. Bom, primeira pergunta. Por favor, pode ir. Primeira pergunta é a seguinte. Bom, Deus sabia que o homem iria pecar? Quem acha que é assim, levanta a mão. Vamos ver. Deus sabia? Não sabia. 100%. Nem vou perguntar quem acha que é não, né? Deu 100%. Essa é facinho. Agora outra pergunta. Por quê? Deus permitiu. Se ele sabia. Poderia não colocar nenhuma árvore lá no jardim, né? Deixar só as árvores normais. Mas colocou algumas árvores diferentes. Poderia não ter provado. Mesmo as pessoas que já participam da igreja há algum tempo, de vez em quando fazem essa pergunta. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que permitiu? Ele não queria poder, autoridade para simplesmente falar assim, olha Adão, eu ia colocar essa árvore aqui, mas como eu sei que você vai pecar, então eu nem vou colocar, deixa do jeito que está, continua assim mesmo. Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Sim. Isso. Mas ele permitiu. Por quê? É isso que nós vamos estudar hoje. Bom, a primeira pergunta, vocês responderam, vocês acertaram, né? Nota 10, vocês acertaram. Agora a segunda pergunta, eu quero ver se vocês vão conseguir responder. No final dessa aula, vocês precisam saber responder essa pergunta. Certo? Deus permitiu. Então, por que ele permitiu? Essa é a nossa pergunta de hoje, nossa questão, que eu quero que no final da aula vocês respondam. Se vocês no final da aula não responderem essa pergunta, então a aula foi ruim. Tá? E eu acredito que ela não vai ser ruim. Tá? Acredito que não. Bom, capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda do homem. Quem tem Bíblia, eu gostaria que vocês ficassem com a Bíblia aberta no capítulo 3. Não feche, que nós não vamos sair do capítulo 3. Então diz assim, capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Vamos dar uma pausa aqui. Foi isso que Deus disse? Está certo essa colocação da mulher? Tem um probleminha aqui nessa frase. Porque ela acrescentou uma coisinha. Se vocês olharem na ordem que Deus deu para Adão, não existe essa frase, nem tocareis. Então por que quando a mulher falou, ela disse, nem tocareis? Deus, ele trabalha com uma organização. E nessa organização que Deus fez, Deus colocou o homem na função de cabeça, ou seja, responsável. Não é cabeça proprietário, dono. O homem não é dono proprietário, até porque tudo pertence a Deus. Ele é o responsável. A mulher,
auxiliar. A adjuntora é aquela que fica ao lado para ajudar. Então a mulher tinha um papel e o homem um outro papel específico. A ordem Deus deu para o homem, ok? E o homem passou essa ordem para a mulher. Então essa frase, esse trecho específico, nem tocareis, não foi Deus quem falou. Foi Adão. E eu acho que Adão errou muito. Porque se fosse eu não iria falar assim. Eu ia dizer assim para a mulher: você nem toca, nem olha, nem passa perto, fica o mais longe possível. Se você olhar, já está errado. Ele falou: nem tocar. Eu ia dar aquele, fica bem longe mesmo. Porque nós somos falhos, né? A gente erra. Esse nem tocareis foi um cuidado de Adão. Não foi nem uma falha na ordem que ele passou. Foi um cuidado. Mas foi uma brecha também. Sabe por quê? Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez um para complementar o outro. Então, o homem trabalha pela lógica, a mulher trabalha pela emoção. Havia uma brecha para uma curiosidade. Havia uma brecha. E é essa brecha que o inimigo vai explorar. Ok? Havia uma brechinha. O inimigo ele sempre trabalha nas nossas fraquezas. Então o homem, colocado na função de responsável, imagine o seguinte, é sempre a colocação que eu faço quando eu estou explicando essa parte. Se você é dono de uma empresa e você contrata um gerente, certo? Para tomar conta dessa empresa. E a empresa começa a ir para baixo. Aí você vai chegar para o gerente e dizer para ele assim: por que a empresa está caindo? O gerente vai dizer assim: a culpa é dos funcionários. O que você dirá para esse gerente? Não tem nada a ver com os funcionários. Você é o gerente. Se os funcionários estão indo ruim, o problema é seu. Você é que está conduzindo mal os funcionários. Você é o responsável. Ok? Então o homem está colocado nessa posição de responsável. Quando Deus chama o responsável. Ok? Nós já vamos voltar para essa figura do homem como o responsável diante de Deus. Bom, aí a serpente chega, usada pelo inimigo, e vai dizer o seguinte: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o que o inimigo faz aqui? Essa artimanha do inimigo, ele usa até hoje. Até hoje ele usa. Ele diz assim: o que foi que Deus disse? Deus falou tá. Não, você entendeu errado. Não é bem isso que Deus quis dizer. Não é que você vai morrer de morte morrida, não. É porque, se você fizer isso, então vai acontecer tal coisa. Aí entra uma coisa que nós chamamos de dúvida. Dúvida é exatamente o contrário de fé. Então o inimigo ele pega a palavra de Deus, que é a verdade, e transforma ela em uma meia-verdade. Ele coloca uma mentirinha nessa verdade e transforma ela em uma meia-verdade. E uma meia-verdade para uma mentira tá fácil. É só um passo. Então o inimigo ele começa a colocar dúvida. Tá? O que Deus diz? Deus falou isso. Não, você não entendeu direito. Não é bem isso que Deus quis dizer. O que Deus quis dizer aí começa a entrar a artimanha do inimigo e começa a entrar a dúvida. E é assim que ele age até hoje. Ele tenta colocar em dúvida a palavra de Deus.
A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Vocês notaram que antes da atuação do inimigo, aquela árvore era uma árvore que não podia nem tocar. Aí ele olhava para aquela árvore, não, isso aí ficar longe de mim isso aí. Não sei se ela tinha uma imagem de uma coisa ruim, mas ela tinha uma imagem de uma coisa errada. Então, essa aí, longe de mim isso aí. Depois que o inimigo entrou com essa palavra, aquilo que era ruim ficou o quê? Desejável. Ficou agradável. Vamos às palavras corretas na sequência. Era boa, ficou bom. Era agradável. O negócio ficou bonito. E ficou desejável para dar entendimento. Ficou gostoso. Era uma coisa tão ruim. Era pecado, é abominação, é algo contra Deus, é desobediência, é tanta coisa ruim. Mas depois que entra aquela meia dúvida, fica uma coisa boa. Vocês notaram que essa artimanha o inimigo ainda usa até hoje? Vocês notaram? Você aprende a palavra de Deus, e isso aqui é desagradável para Deus. Isso aqui é abominável para Deus. Isso aqui é pecado contra Deus. E você guarda aquilo contigo, você fica longe, porque aquilo é ruim. Aí alguém fala para você, como foi que o pastor te ensina mesmo lá? Como é que eles te ensinam lá na sua igreja? O que foi que seus pais disseram? Não, você não entendeu direito. Eles são quadrados. Eles vivem em outra época. Não é bem assim hoje em dia. E começa a entrar aquela meia dúvida. Não é que você vai pecar. Não é que isso é errado. Aí você balança. Fala, não. Nessa que você balança, aquilo que era ruim, pecado, desagradável, abominável, começa a ficar bom. Começa a ficar agradável. E começa a ficar desejável. Bateu aí. A queda é o próximo passo. A queda é o próximo passo. Então, a dúvida ela vem da mesma forma que a fé. Certo? Eu ouvir. Ou seja, algo que vem do seu entendimento. Vamos entender aqui. Ouvir é algo que está vindo para o seu entendimento. Certo? Você recebe aquilo no seu entendimento, vai gerar em você fé. Mas se você receber a outra parte, a parte do inimigo, vai lhe gerar dúvida. Um vai anular o outro. Um vai anular o outro. A dúvida vai anular a fé. A fé vai anular a dúvida. Ok? Então, era tão ruim, ficou bom. Era tão repugnante, ficou desejável. Aí o que ela fez? Ela comeu. O que aconteceu quando ela comeu daquele fruto que não era para comer? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, a serpente está certa. Não morreu. Não aconteceu nada. Aí então, ela pega do fruto e ela vai dar para o seu marido. Sabe que se a serpente tivesse tentado o marido, Adão, ele não teria caído. Porque aquilo lá não era o ponto fraco dele. O ponto fraco dele era a mulher. Então o inimigo tentou a mulher no ponto fraco dela, gerou nela expectativa, curiosidade, e ele fez uma promessa. Ele falou para ela o seguinte, se você fizer isso, você vai... Olhe na Bíblia de vocês. Eu vou ler aqui. Mas olhe na Bíblia de vocês a promessa que ele fez.
no versículo anterior, né? Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, essa foi a promessa que o inimigo fez para a mulher. Ok? Vão abrir os olhos e você vai ser conhecedor do bem e do mal. Não parece ser um negócio ruim. Não parece. Eu analisaria da seguinte forma, não sei vocês, mas se eu estivesse na posição de Eva aqui, eu analisaria da seguinte forma. Se eu conhecer o bem e o mal, eu vou saber fazer as coisas boas e agradar a Deus. E vou não fazer as coisas ruins, me desviar das coisas ruins, para não desagradar a Deus. Eu iria analisar dessa forma, não sei vocês. Talvez eu tenha analisado dessa forma. Então isso é bom. Eu vou conhecer o bem e o mal, isso vai ser bom. Ela vai tentar o homem. Eu pergunto para vocês. Adão tinha capacidade de dizer não? Ele poderia dizer não? O que vocês acham? Sim. Ele poderia falar assim, você fez isso? Eu não vou fazer. Sou do céu. Ele poderia. Então, ele foi induzido por ela, mas ele tomou uma decisão. Ele tomou a sua própria atitude. Não vou culpar ele também. Se eu estivesse no lugar dele, só tem uma mulher no mundo, né? Só tem uma mulher no mundo. Mas quando ele toma a atitude de ele também participar daquilo que não é para participar, foi uma escolha dele. Ela induziu, mas ele tomou atitude. Da mesma forma que a serpente induziu, mas ela tomou atitude, ela induziu, mas ele tomou atitude. Não tem como nós culparmos outra pessoa pelos nossos pecados. Não tem. Porque o pecado ele ocorre da seguinte forma. Primeiro, vem na sua mente. Essa é a sequência do pecado. Tá? Vem na sua mente. Você vai interpretar aquilo. Você vai entender que aquilo é pecado. Mas ainda não é pecado, porque ainda está na sua mente. Mas no momento que você consuma aquilo que está na sua mente, agora virou pecado. Que agora foi consumado. Enquanto está na sua mente, é tentação. Enquanto está na sua mente, é tentação. Você está sendo tentado. Ou pelo inimigo, ou pela sua natureza pecaminosa, você está sendo tentado. Mas está na sua mente. No momento em que você toma atitude, consumou o pecado, aí está consumado, aí virou pecado. A serpente, usada pelo inimigo, fez uma promessa à mulher. E a promessa, nós temos aí no versículo anterior. No dia que comerdes, o que vai acontecer? Se abrirão os olhos. Ok, abrirão os olhos. Versículo 6. O Adão vai ser tentado pela mulher e ele vai também pecar. Ele vai comer do fruto. Versículo 7. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Olha que interessante. Qual foi a promessa que o inimigo fez para ela? Aqui, você nós lemos agora? Seus olhos se abrirão. Abrirão os seus olhos. O que aconteceu no versículo 7? Os olhos abriram. Então, o diabo falou a verdade. Foi isso? O diabo falou a verdade? Não, mas olhem ainda na Bíblia. Vejam o versículo 7. No versículo 5, ele promete: o dia que você comer desse fruto, vão se abrir os seus olhos.
Versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos. Então já falou a verdade? Vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam. Vocês vão fazer assim para o sim ou para o não, tá? A minha pergunta é a seguinte: o pai da mentira falou a verdade, sim ou não? Levante sim. Sim? Sim. Quem diz que é não? Quem fala que é não? Minha verdade. Ficou estranho isso, né? O pai da mentira falou. Ele só não falou as consequências que vinham depois, né? Olha que interessante. Ele não falou a verdade, ele falou Minha verdade. meia verdade. Ele falou meia verdade. Qual foi a meia verdade que ele falou? A meia verdade foi a seguinte: ele não disse que os olhos deles iriam se abrir para o mal. Entenderam? Eles não precisavam que os olhos deles fossem abertos para o bem. Mas quando isso aconteceu, os olhos deles foram abertos para os mal. Deixa eu dar uma pausa aqui para esse casal entrar. Por que nós estamos nessa natureza pecaminosa? O nosso problema é porque nós conseguimos discernir o mal. Esse é o nosso problema. Uma criança, na sua fase de inocência, ela pode até fazer alguma coisa que seja mal, mas ela não consegue discernir isso. Ela não consegue maquinar. Eu vou fazer isso porque eu quero. Ela não consegue maquinar isso na sua maldade, porque ela ainda está na fase da inocência. Quando ela conseguir maquinar isso na sua maldade, ela já não está mais na sua fase de inocência. O nosso problema é que nós podemos discernir o mal. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como que isso funciona na prática. Vamos dizer que eu estou dirigindo um carro. Eu estou dirigindo meu carro lá, daqui a pouco passa um cachorrinho na frente do meu carro. Passou um cachorro, não deu tempo de frear, passei por cima do cachorro, matei ele. Peguei, sim ou não? Quem acha que é sim? Quem acha que é não? Quem ficou na dúvida? Quem tem cachorro ficou na dúvida, né? Se matar o cachorrinho, né? Bom, vamos mudar o cenário. Eu estou dirigindo meu carro. Tem um cachorro. O cachorro não saiu da frente. Sai uma coisa, fazer cachorro quente agora. Passei por cima do cachorro. Peguei? Quem acha que é assim? Opa, agora deu 100%. Então, qual que é a diferença do primeiro e do segundo caso? Nos dois casos, eu estava com o meu carro. Nos dois casos, eu passei por cima de um cachorro e o cachorro morreu. Por que no primeiro caso eu não pequei e no segundo caso eu pequei? Intenção. Isso, perfeito. Eu maquinei o mal. Eu tive tempo de pensar e eu quis, pela minha própria vontade, pela minha própria escolha, eu optei pelo mal. Aquele que pode fazer o bem não faz. Peca, omissão, né? Aquele que pode fazer o bem não faz, peca, omissão. Tá? Então, o nosso problema é esse. Nós conseguimos discernir o mal. Aí, você discernir o mal, tudo bem. Vamos escolher o bem? A nossa natureza pecaminosa nos puxa para o mal. Por quê? A Bíblia diz o seguinte, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você quer fazer o bem e não faz. O mal vai te puxando. Você sabe que é errado e faz. Mas por que você faz se você sabe que é errado? Porque a nossa natureza, ela é má. O nosso coração é mau. Sabe que a Bíblia diz o seguinte, que o coração do homem é tão mau que nem o homem conhece a maldade do seu coração. O versículo diz assim, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nem eu conheço a maldade que tem no meu coração. Se não é o Espírito Santo de Deus entrar nas nossas vidas para nos tirar dessa natureza que leva para o pecado, nós estamos perdidos. O que nos leva a fazer as coisas que agradam a Deus? É o Espírito Santo de Deus entrando nas nossas vidas. É a única maneira de a gente se livrar dessa natureza que puxa a gente para o pecado. Apesar que você pode escolher o que você quer também. Deus não tira o seu livre-arbítrio. Tá? Você pode escolher. Mas agora você tem como escapar disso. Tá? Você tem como fazer o bem.
Bom, então, o diabo, ele fez uma meia-verdade. Ele trabalha assim, ele pega a verdade de Deus, transforma em uma meia-verdade. Não é completamente mentira, não é completamente verdade, é uma meia-verdade. Porém, meia-verdade e mentira, para Deus, é a mesma coisa. Tá? Então, ele não vai chegar em você e já entrar de chuteira. Ele vai tentar seduzir você com uma meia-verdade. De repente, aquilo que é ruim, não é tão ruim. A consequência do pecado é a morte. Mas essa morte é separação eterna de Deus. Então, quando o homem pecou, ele trouxe para si e para toda a humanidade a morte. A morte, separação eterna de Deus.